compartilhar um pouquinho de como um dos nossos clientes atingiu sucesso. E, Pri, vou devolver a palavra para ti, para tu falar um pouquinho do institucional, eu vou falar um pouquinho institucional de Resultix também, só para dar um pouco de contexto, e aí a gente já vai falar sobre como a gente ajuda bancos, instituições financeiras e empresas de outras indústrias a atingirem personalização e usarem dados para gerar resultado. Perfeito, pessoal. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre a história da Única, né? O ano passado a Única completou 20 anos de história com grandes marcos. 2024 a Única começou ali como pioneira, né, na parte de dados e BI Analytics, virou referência em São Paulo e em todo o Brasil por utilizar ferramentas de ponta e de tecnologia que começou a movimentar todo o mercado. 2008, a Única implementa o primeiro case de sucesso com a implementação de Adobe Marketing Cloud em Casas Bahia, começou a revolucionar um pouquinho o varejo. 2011, a Única começa a parceria com a Azul, um dos nossos clientes de aviação que a gente tem até hoje. 2012, a Única inicia a parceria com o Google, toda a parte de Google Marketing Plataforma e Adform. 2013, a Única assina aí um case de sucesso com a Azul Linhas Aéreas, onde conseguimos alcançar 23 milhões de incremento nas receitas deles. 2014, a Única faz toda a parte de expansão do nosso núcleo indo para fora do Brasil, Estados Unidos, Flórida. Iniciamos também toda a parte de escritório no Sul, onde a gente atendeu grandes marcas de telefonia. 2015, a Única inicia a parceria com uma empresa chamada Tilion, virou pioneira de CDP, tanto no Brasil como Latam. 2016, a Única inicia a parceria com o cliente Porto. Vou tentar resumir aqui um pouquinho. 2019, a Única inicia a parceria com a empresa Domo, representante oficial na América Latina. Temos alguns cases aí, 2020, 2021. 2024, a Única tem aí a realização de completar os 20 anos com grandes cases de sucesso, principalmente um case de SEO que a gente vai trazer um pouquinho da história para vocês, tá? Os trabalhos hoje que a Única como consultoria realiza, né, o nosso principal objetivo como consultoria e empresa é ajudar os nossos clientes a conseguirem alcançar grandes resultados, fazerem aí análises dos dados. Muitas empresas hoje têm inúmeros dados, mas elas não sabem como utilizar, como incrementar isso na sua performance, como fazer uma ativação real para o seu cliente final. Então, a Única vem para embalar tudo isso, né? Sendo aí especialista em Google, tem toda a parte de MarTech e AdTech, toda a parte de cultura e inovação. A gente faz muito teste, né? Então, uma empresa que trabalha com um volume alto de dados, a gente tem que fazer teste o tempo inteiro, e toda a parte de data driving aqui de business. Um dos pontos também que a Única trabalha está atrelado muito à consultoria fazendo imersão do nosso time. Então, hoje, o nosso principal trabalho é fazer uma imersão dentro dos nossos clientes, entenderem realmente o negócio dele, e a partir daí a gente começa a identificar oportunidades e montar um planejamento estratégico para a ativação do nosso trabalho ali dentro, seja uma parte de consultoria de dados, seja na parte de implementação de tecnologia. Hoje se fala muito de IA, né? Assusta um pouco as pessoas, principalmente porque dá aquela sensação, poxa, será que a máquina vai ocupar o papel do humano? Né? E hoje a gente quer trazer um pouquinho para vocês que a gente entende que existe o incremento, né? As ferramentas aí de IA, ela pode apenas virar uma ferramenta se não tiver toda a parte estratégica ali humana por trás. Então, hoje a gente vem mostrar um pouquinho para vocês como está funcionando isso na prática. A Única vem participando aí ativamente de iniciativas para fazer a implementação de inteligência artificial nos nossos projetos, na nossa cultura de A Única. Então, a gente, junto com o Gui, vai trazer um pouquinho de como está sendo isso, tanto no mercado financeiro e em alguns projetos e iniciativas aqui da Única. Tá? Então, quais são as principais expertises da Única? Né? Primeiro, aumentar as vendas,
reduzir churn, monetizar os seus clientes em diversos tipos de canais. Então, a gente vai mostrar um pouquinho como a gente vem fazendo isso na prática e otimizar o investimento em mídia, incrementar a experiência do cliente. Então, a gente fala muito sobre como a gente impacta o nosso cliente com uma comunicação direta, assertiva, e que a gente consiga também conhecer quem é a persona, com quem a gente está falando, quem é o nosso cliente no final do dia. Nos 20 anos aqui da Única, a gente fala um pouquinho sobre os nossos clientes de sucesso, os nossos cases de sucesso. Então, a gente costuma dizer que a gente já atendeu pelo menos um cliente de cada segmento. Então, temos bastante expertise para poder compartilhar com todos vocês. Ponto importante aqui, né, da parte de experiência da Única, quando a gente fala de mídia performance, de data driven marketing, data analytics, né? Hoje a gente tem um time especializado em growth de performance, onde ali a gente está embalando CRM, mídia performance, SEO, toda a parte de UX, toda a parte de influencer, network, inbound marketing, rede de afiliados, Martech e Dev, toda a parte de customização de plataformas e tecnologias, orquestração de jornadas, modelos de self-service de BI, governanças digitais, toda a parte de desenvolvimento de website, aplicativos, implementação e suporte. E o nosso núcleo aqui de BI Analytics, onde a gente tem um time muito forte em análise de dados, geração de insights. Temos também ali uma parte de alocação de profissionais de Data Analytics, ativação de dados em tempo real, toda a parte de modelagem e propensão e implementação de grandes tecnologias. Nossa expertise em CP, então a gente tem aqui o nosso parceiro Result sendo representado pelo Gui, mas a Única também trabalha com alguns outros parceiros aí de conhecimento de mercado. Histórias de sucesso, então 13 anos de parceria com a Azul Linhas Aéreas, né, um cliente bem antigo da casa, onde a gente já alcançou grandes resultados. Atendemos diretamente a diretoria de CRM, dados, marketing e TI. BBSeg é um cliente que a gente está completando o 3º ano de trabalho com eles, onde a gente conseguiu aí aumentar consideravelmente todo o tráfego orgânico com o trabalho realizado pelo nosso time. O Western Union, a gente já tem 4 anos de parceria e a gente também fez um trabalho bem legal para aumentar o tráfego orgânico deles no blog do Brasil. Fast Shop, um cliente longo de casa também, onde a gente conseguiu fazer aí 50% de incremento de receita deles através de uma ação que a gente fez no WhatsApp, recuperação mesmo de carrinho abandonado. Chubb, a gente conseguiu fazer uma redução de 75% do CPL deles. Clube Med, a gente conseguiu, em tempo recorde, lotar todas as unidades que eles tinham ali disponível. Então, a gente conseguiu aí um aumento, né, de 168% numa meta de vendas para uma data onde eles não tinham uma expectativa de lotar todas as unidades deles. Então, foi uma campanha bem legal, onde a Única conseguiu fazer toda a parte de organização de estratégia, colocou toda a estratégia no ar e a gente alcançou um resultado incrível. Projuris, um cliente onde a gente conseguiu também aumentar mais de 138% de vendas ali com a nossa consultoria de growth e mídia performance. Monofract, mais de 150% de meta batida. Aí foi um projeto bem desafiador, um segmento, né, nacional e internacional. E um case que eu disse lá no início, onde a gente conseguiu incremento dentro do case de Casas Bahia de mais de 59%. Vou passar um pouquinho agora a palavra para o Gui, para ele poder dar um show aqui, trazer um pouquinho de como a Results vem ajudado aí empresas do segmento financeiro a alcançar grandes resultados. Maravilha, obrigado, Pri. É sempre um prazer participar com vocês. Eu tenho muito orgulho da parceria que a gente construiu com a Única, de fazer parte da história de vocês. De forma recente, mas com a certeza de que a gente vai ter uma parceria muito longa. Vou falar brevemente de Resultix. A empresa Resultix, o nosso produto, o nosso carro-chefe, chamado Result. Temos praticamente 2 décadas de existência,
mais de 15 anos como um produto. A Resultix também nasceu como uma agência prestando serviço e enxergou essa necessidade de criar uma ferramenta que não existia, uma ferramenta que fosse 100% integrada pensando no cliente. Então, a gente foi reconhecido 6 anos consecutivos pela Gartner, muito pela nossa capacidade de execução. Por muitas vezes a Gartner vai reconhecer empresas que enxergam, que tem um roadmap, que tem um planejamento para entregar alguma coisa naquele quadrante. Tudo que a Resultix conquistou através da Gartner foi através de coisas que já existem, que são tangíveis e que a gente entrega para os nossos clientes. Nós somos muito fortes em banking, nós servimos o maior banco privado da Ásia, a gente serve outros 3 bancos no top 10, e a gente tem players globais, regionais nesse segmento. Em termos de escala, hoje a gente executa mais de 24 bilhões de comunicações por semana pelos nossos clientes. E o que nos diferencia é justamente essa capacidade de escalabilidade, de entrega em grandes quantidades e, ao mesmo tempo, entregar uma personalização lá na ponta. Hoje nós temos mais de 300 colaboradores, mais de 1.000 clientes. Uma das grandes razões pelas quais nós somos muito fortes em banking é pela segurança, pela privacidade, pela governança de dados. Nós temos mais de 16 certificações. A gente tem diversos testes feitos por third parties confirmando que a nossa plataforma ela não vaza dados, que ela é muito segura para ter dados pessoais do cliente. Porque hoje o dado ele é um grande ativo e ele ao mesmo tempo é um risco para essas empresas. Então, como que a gente pode utilizar esse dado de uma maneira segura, de uma maneira que a gente não vai gerar um passivo para a empresa ali na frente? E nós temos todas as seguranças que a gente pode oferecer para o cliente nesse sentido. Eu gosto de fazer um destaque desses logos que eu trouxe aqui. Então, a gente trabalha com marcas regionais, como a Prospera, é uma cooperativa de crédito canadense, tem 150 mil associados. A gente trabalha com marcas nacionais, como o HDFC, como o RBL, e a gente também trabalha com marcas globais, como a Max e Citi. Eu sempre gosto de frisar que não existe um tamanho certo para clientes de Result. A nossa plataforma é escalável e o custo vai escalar conforme o tamanho da audiência. Falar brevemente da nossa ferramenta, a Result. Ela é basicamente uma ferramenta 100% integrada, onde a gente vai ter o que a gente chama de Audience Data Platform, que é o nosso componente que seria um CDP, um CDP do mercado. Grande diferencial nosso, nós não trabalhamos apenas com clientes, com pessoas que têm um nome, um endereço, um telefone. Um dos grandes diferenciais de Result é que a gente tem perfis anônimos. Então, eu vou ter um perfil da Pri, por mais que eu não tenha o nome dela, vou chamar ela de ABC123, mas eu estou aprendendo sobre a Pri, eu vejo os cliques que ela faz, eu vejo os produtos que ela mais gosta, eu estou mapeando afinidades e eu consigo personalizar a jornada dela na web enquanto eu não tiver nenhum contato, e a partir do momento que ela passar um telefone, um e-mail, um WhatsApp, eu vou poder estender essa personalização com todos esses dados já capturados nesses outros canais. A gente tem essa capacidade de execução em e-mail, SMS, WhatsApp, Messengers, notificação no app, notificação na web, notificação no relógio, posts em social media, positivação e negativação em paid ads. Enfim, a ferramenta ela realmente permite que as marcas entreguem a omnicanalidade. E aí, depois desse breve institucional, a gente vai fazer um pouco de contexto para o que a gente vai falar daqui a pouco, né? E a gente sabe que hoje, enfim, a gente está falando aqui do setor bancário e financeiro, mas todas as indústrias elas passam por essa revolução digital. E a grande pergunta que todo mundo em marketing, em TI se faz é: será que a gente está conseguindo tirar proveito, usar todo o potencial dos dados e da tecnologia? E aí a gente tem essas 3 frentes aqui para a gente refletir, né? A primeira é que a personalização ela gera lucro. Então a gente tem esse estudo da McKinsey mostrando que uma oferta realmente personalizada, e aí
o estudo discorria sobre o que é de fato personalização. Não é chamar a pessoa pelo primeiro nome, mas é entender a necessidade, o momento, o canal. E o cliente, ele não quer um banco, ele quer um banco que conheça ele. E hoje, a personalização ela não é um luxo mais, ela é um diferencial competitivo. Então, hoje, se a gente pensar num banco que tem aí 1 bilhão de receitas anuais, a personalização pode trazer 150 milhões de uplift. O segundo ponto que a gente vai fazer aqui é que a desconexão hoje ela custa muito caro. E a gente tem esse estudo da Gartner colocando que os bancos que têm sistemas desintegrados, soluções pontuais, uma solução para e-mail, uma solução para SMS, 4 silos de dados, eles estão jogando fora 20% do orçamento de marketing deles. E aí, enfim, imagina se a cada R$ 5 a gente está jogando R$ 1 numa lata de lixo, quanto mais a gente poderia fazer se a gente conseguir otimizar esse orçamento. E o terceiro ponto é que uma experiência fragmentada, ela vai levar a gente a perder clientes. Então, se a gente tiver umas experiências desconectadas, uma mensagem no app, uma mensagem na web, uma mensagem no e-mail, uma mensagem no SMS, a gente vai perder aí a retenção dos nossos clientes em 30%. E esse é um dos grandes desafios, a gente vai falar um pouco disso na nossa história de sucesso hoje, aquisição, retenção e recuperação de clientes. É um dos grandes objetivos que a gente traz para a mesa em termos de otimização. Eu acho que com esse contexto, a gente tem basicamente aqui 3 pilares, né? Que é a personalização, sistemas eficientes e o foco na experiência do cliente de uma maneira unificada. Quem conseguir trazer esses 3 pilares para dentro da sua estratégia e execução, certamente vai se diferenciar da competição. E aí a gente vai abordar o tema do nosso webinar de hoje, que é como que isso acontece na prática. E a gente vai estar falando de um cliente de Brazil, é um banco do sul da Ásia, é o HDFC. Ele é o maior banco privado do sul da Ásia. Ele tem mais de 100 milhões de indivíduos como clientes hoje. É um banco que gera 31 bi de dólar de receita, mais ou menos aí 170 bi de reais. E ele emprega basicamente 170 mil pessoas no sul da Ásia, Índia e outros países adjacentes. Enfim, por que esse é um player importante? Enfim, a gente está falando de um dos bancos mais valiosos do mundo, numa das economias mais pujantes também. A Índia hoje é a 5ª maior economia do mundo, projetada para chegar em terceiro até 2030. É um dos mercados que mais cresce em pagamentos digitais, muito similar ao Brasil. E quem conhece o HDFC sabe que hoje o HDFC não é apenas um banco. Ele é um catalisador da digitalização financeira. Ele é um pioneiro em personalização, em automação, em engajamento do cliente. E ele vai trazer, enfim, muitas lições para qualquer instituição financeira que esteja buscando crescimento nessa era digital. Quando o HDFC procurou a gente, ele tinha alguns desafios, algumas prioridades, né? E quando um banco do tamanho do HDFC decide fazer essa transformação na estratégia digital, não é sobre tecnologia, não é sobre processos, mas é sobre competitividade, sobrevivência, é sobre se destacar e crescer. E a gente tem esses 4 principais desafios, que quando a gente conversa com o CMO do HDFC, com o diretor de tecnologia, eles refletem como isso era um problema e a gente vai abordar mais para frente como que a gente solucionou, né? Então, o HDFC, como muitos bancos, ele é composto de várias unidades, né? O banco privado, o banco para high net worth individuals, o banco para negócios, o banco para pequenos negócios. Eles não conseguiam gerar uma visão única do cliente, operando com dados fragmentados. E aí, se tu não tem uma visão 360 graus do cliente, como que a gente vai oferecer uma experiência personalizada e relevante? Segundo ponto é que ele tinha muita dificuldade com diversos sistemas legados.
Óbvio que a gente está falando aqui de um banco onde a gente começou esse relacionamento há 10 anos atrás, tinham plataformas que não se conectavam nem API, nem SFTP, enfim, era um caos. Mas era uma infraestrutura antiga, desatualizada, que não permitia escalabilidade. A gente também tinha essa necessidade da personalização. O HDFC ele já sabia que o futuro não era ser apenas um banco digital, estar presente, ter um bom app, um bom aplicativo na web, mas que eles conseguissem trazer toda a parte de engajamento, de incentivar o cliente na direção correta de uma maneira hiperpersonalizada. E o grande foco da personalização é que a gente consiga estender ele em todos os canais, né? Então, esse é o nosso quarto ponto aqui. O HDFC, com milhões de clientes, tanto online quanto offline, ele precisava de uma solução que realmente fosse omnichannel para entregar essas mensagens. Então, a conclusão que eu chego é que ele não estava buscando uma tecnologia. O HDFC estava buscando um parceiro estratégico que pudesse ser a espinha dorsal de uma transformação digital. E com a gente, eles encontraram exatamente isso. Enfim, feito o diagnóstico, como que a gente resolve, né? E aqui a gente traz um pouco das soluções que a gente entregou e a gente vai abordar os resultados e o como ali na frente. Então, antes, a gente tinha 52 silos de dados e a gente conseguiu criar uma única base de dados, trazendo todos esses 52 silos, gerando mais de 2.600 atributos. Isso apenas durante a implementação, pessoal. Hoje, são mais de 90 fontes de dados que sincronizam todo dia em tempo real e são mais de 3.500 atributos que fazem parte do perfil de cada indivíduo. Então, se o dado está disperso, as oportunidades vão estar dispersas também. Como prioridade, como uma fundação, colocar esses dados num ambiente único é o ponto de partida para o que a gente vai conversar aqui na frente. A gente também fala muito dessa hierarquia multinível, né, que na prática o HDFC ele queria criar um ambiente de marketing corporativo que juntasse todas essas unidades de negócio, seguros, investimentos, banco privado, banco business. Eles precisavam que a ferramenta permitisse isso, que a ferramenta enxergasse prioridades que se competem, porque essas unidades dentro do banco, a unidade de seguro quer vender o seguro, a unidade de investimento quer vender o investimento, a unidade de empréstimo imobiliário quer vender o empréstimo imobiliário. Mas para o cliente ter uma experiência duradoura, durar dentro da instituição financeira, a gente tem que oferecer para o cliente o que ele está buscando, não necessariamente o que a gente quer vender. Essa hierarquia multinível, ela permite isso, permite que a gente priorize o que o cliente prioriza e que a gente consiga, óbvio, trabalhar os produtos de uma maneira onde a gente vai criar consciência, engajamento, consideração para fazer uma conversão lá na frente. A gente também trouxe muitos modelos de IA. A gente fala muito hoje de IA generativa nesses últimos 2 anos. O Resultix nasceu baseado em utilizar inteligência artificial, modelos que a gente chama de rule-based, lá em 2004, em 2008. A gente tem muito e a gente também vai falar de IA generativa ali na frente. E o último componente aqui é a omnicanalidade, né? Então, entregar e-mail, personalização no app, na web, no caixa eletrônico, é usar modelos de QR para o offline, é usar SMS e WhatsApp para mensagens mais do dia a dia. Enfim, com o Resultix, o HDFC ele não só modernizou a operação, mas ele realmente se posicionou como um banco centrado no cliente, trazendo inteligência de dados, automação, personalização. E aí fica aquela pergunta, né? Se o maior banco, ele já era o maior banco, ele consolidou a posição e ele continua abrindo distância para os outros players, se o maior banco do sul da Ásia fez essa transformação para continuar competitivo, que lições que a gente pode tirar para o nosso negócio, né? E aí a gente tem uma representação visual do antes. Então, essa é a realidade de muitos players. E ela está aqui, bem dizer, condensada, né? A gente tem uma aplicação para mobile, às vezes vai ter uma para SMS, uma para WhatsApp, a gente vai ter
uma aplicação para e-mail, para web, 3 logins diferentes para as redes sociais, um orquestrador de campanha, um CRM, um motor de ofertas, gente trabalhando no call center. E a gente tem que sempre lembrar que a transformação ela não é um destino, ela é um caminho, né? E a gente tem que sempre continuar investindo em fazer essas melhorias. Quando a gente olha o HDFC antes, ele tinha toda essa dificuldade, né? Não conseguia criar regras em tempo real, porque as ferramentas, por mais que fossem de alguma maneira integradas, elas tinham limitações nessas integrações. Não conseguia automatizar nada, porque precisava de integrações em 4, 5 aplicações diferentes. E o HDFC ele estava num momento que muitos bancos de hoje ainda estão. Ele tinha que baixar uma lista em um arquivo CSV e jogar esses 5 CSVs diferentes, porque nem todas as audiências eram compatíveis com cada canal, em diferentes aplicações para fazer uma campanha. Com o Result, a gente simplifica muito essa questão aqui, né? Que o CMO da nossa empresa, ele chama isso aqui de uma sopa de espaguete, né? Um monte de cabo puxado de um lado para o outro, que é muito ineficiente. Quando a gente traz a nossa ferramenta, a gente consegue simplificar isso. A gente mantém um CRM, mantém a operação do call center e consegue integrar todos os outros pontos de toque com o cliente lá na frente. E aí a gente está falando do HDFC, da jornada dele, da transformação, e a gente vai falar de alguns dos resultados aqui na prática. Eu tentei sumarizar o que é mais relevante hoje, pensando nas jornadas digitais. E para nós, Resultex, o resultado está no nome da empresa. O resultado ele sempre fala mais alto. O nosso impacto lá, ele vai muito além disso, mas ele começa aqui. A gente dobrou a taxa de conversão nos primeiros 12 meses com a ferramenta. Então, o HDFC, ele de certa forma, ele era muito ineficiente de como ele se comunicava. A gente vai falar dessa jornada, de como foi, mas basicamente, imagina se hoje a gente pudesse medir a conversão na prática, que é o primeiro passo para ter uma medição eficiente e correta, mas dobrar ela também. Então, dobrar essa taxa de conversão, o que significaria para bancos hoje muito focados no digital? Quanto de crescimento de receita? A gente está falando praticamente de dobrar essa receita. Além desse crescimento de mais de 100% nos primeiros 12 meses, a gente manteve essa capacidade de entrega de resultado contínuo. Então, nos últimos 3 anos, eles continuam crescendo a taxa de conversão em 20% cada ano. Então, a gente cresceu praticamente aí 70% nos últimos 3 anos a taxa de conversão. Meio que na contramão do que a gente ouve muitos outros players, onde tem taxas decrescentes, um declínio na eficiência dos canais, e a gente tem, felizmente, graças à nossa tecnologia, o nosso conhecimento, entregado resultados consistentes nos últimos anos também. Um dos grandes desafios de qualquer instituição hoje é a aquisição, né? A gente vê o custo das mídias pagas crescendo de maneira exponencial, canais tradicionais de aquisição offline perdendo prestígio, o e-mail como uma ferramenta sozinha sendo muito ineficiente, e o HDFC ele também enxerga as mesmas prioridades que as outras instituições. Ele quer crescer e ele precisa de audiência para crescer. Então, a gente focou muito em aquisição de clientes novos, de contatos, para continuar engajando com essas pessoas. E mais de 10 milhões de perfis foram acrescentados ao banco de dados do HDFC nos últimos 12 meses. Esses são dados de março, tá, pessoal? Então, eles são bem fresquinhos. A gente também teve um desafio muito grande, né? Na Índia e como em muitos outros mercados, existe um produto similar ao que a gente chamaria da poupança aqui. Ele tem uma taxa pré-fixada por 12 meses e ele tem que ser renovado. Esse processo, ele cresceu com um ambiente bancário que não tinha aplicativo de celular, não tinha site na web, ele era completamente manual. Então, pessoas iam para a agência para renovar os depósitos.
pessoas ligavam para o gerente da conta para renovar o depósito. Isso é um grande gargalo operacional. Aí o HDFC lançou o aplicativo, lançou o site, possibilitou que tudo isso fosse feito online, sem esse contato humano, porém, não estava funcionando. As pessoas continuavam a vir na agência e eles tinham aí menos de 3% dos depósitos sendo renovados através do canal web ou app. A gente fez uma grande campanha de conscientização, com incentivos, com omnicanalidade, e só nos primeiros 3 anos a gente conseguiu subir isso desses 3% para mais de 60% de digitalização no processo. Então, quando a gente pensa em tirar processos da mão dos humanos para gerar mais produtividade em projetos estratégicos, também é um impacto que a ferramenta tem, de usar o objetivo estratégico da empresa para desafogar o operacional. Então, é uma empresa que se permitiu crescer sem contratar mais mão de obra. E grande parte do que a gente faz hoje pelo HDFC são campanhas dinâmicas. O que é uma campanha dinâmica na prática? A campanha está lá e ela vai ser acionada por um determinado gatilho. Um exemplo bem bobo, né? Vou lá no site do HDFC, entro na parte de empréstimos, quero comprar uma casa. Eu olho a taxa de hoje, olho o que eu preciso fazer para ser avaliado, para receber o empréstimo, fecho o browser. Isso é um gatilho imediato que a empresa tem que se apropriar. Esse cara está interessado em um empréstimo imobiliário e pode ser que seja hoje. E pode ser que ele já esteja conversando com um concorrente amanhã. Então, a gente não pode perder esse tipo de incentivo. O cara passou mais de 30 segundos, baixou o scrolling da tela mais do que 50%, clicou num ver mais, que seria um evento customizado, uma tag, pum. Essa campanha ela tem uma prioridade alta, ela vai entrar em cima de outras campanhas e vai, né, adiar outras campanhas, e eu vou trazer uma campanha dinâmica, automizada e contextual. Esse é o grande objetivo que a gente traz. Menos esforço operacional, mais performance, muito contexto. E agora a gente vai falar um pouco de como que a gente aborda isso dentro da nossa ferramenta. A gente tem esse slide falando muito de propensidades de produto, né? Quando a gente chegou lá no HDFC, eles tinham basicamente uma visão que ainda é comum em muitas empresas, sejam elas instituições financeiras, varejistas, bens de consumo, etc., né? Eles tinham uma jornada para toda a audiência, onde os produtos eles meio que brigavam para ver quem é que ia ter mais relevância, quem é que poderia mandar 2, 3, 4 mensagens, quem poderia estar no topo do e-mail, no título. Era aquela famosa régua de CRM, né? Eles revisavam isso 2, 3 vezes por ano, mas era uma régua, mandavam um e-mail a cada 3, 4, 5, 7 dias, genérico, fora de contexto, por muitas vezes acabavam mandando uma oferta de crédito para um indivíduo que está negativado, ou um cartão de crédito premium para audiências que teriam baixa renda, que não conseguiriam obter aquele produto. Então, era uma oferta genérica com um resultado genérico. O primeiro passo é sempre a gente ganhar competitividade de uma maneira consciente. Então, a gente quebrou essas jornadas em 4 ou 5 principais grupos de produto. Enxerga os sinais que esses indivíduos estão dando no app, na web, que eles estão mostrando a preferência ali. Olha para dentro dos dados e enxerga que pessoas que têm investimento e crédito imobiliário são mais propensas a que o terceiro produto seja o cartão de crédito. Olha para dentro dos dados, tira esses insights e direciona. A gente não pode achar hoje que um e-mail vai significar uma jornada que vai ter um sucesso ou uma falha. A gente gosta de desenhar jornadas que criem conhecimento, consideração, vontade, necessidade, para depois ter uma conversão. Então, quebra a audiência em 4, em 5 pedaços, direciona. Depois que isso aqui está bem feito e automatizado, vai olhar para essa audiência do cartão de crédito e vai dividir ela em 2. Vai olhar para essa
audiência de investimento, vai quebrar ela em 3, em 4. Vai olhar para essa audiência de crédito imobiliário, vai quebrar em partes menores também. Com o Resolve, óbvio que isso é uma construção, a gente consegue chegar em níveis de propensidade no SKU, no nível do produto em si. E esse é um dos grandes diferenciais para a entrega de uma hiperpersonalização. Então, isso pode ser feito, óbvio, de maneira manual. Espero que seja aí uma reflexão, uma conclusão de vocês para levar isso para dentro de casa, com a nossa ferramenta, com outras ferramentas. Mas, óbvio, se a gente quiser trazer escala para esse approach de personalização através de propensidades, fica muito mais fácil de fazer isso com a tecnologia correta, né? A gente falou, então, no slide anterior sobre o conteúdo, né? Sobre que mensagem eu vou enviar para cada indivíduo. E nesse slide a gente vai falar um pouquinho de jornadas. As jornadas na HDFC, elas eram padronizadas por canais, né? Tinha uma pessoa de e-mail, uma pessoa de SMS, elas não se conversavam, às vezes elas estavam em unidades de negócios diferentes. Então acontecia do cliente estar recebendo um e-mail de cartão de crédito e no outro dia ele ia receber um SMS de empréstimo imobiliário, de crédito consignado. Era uma jornada quebrada, onde o cara olhava uma coisa, olhava outra, ficava confuso, não fazia nenhuma. Quando a gente chegou no HDFC, eles falaram para nós que o SMS não era uma necessidade. Tipo, vamos deixar para habilitar o SMS depois. Por quê? Porque o SMS era o canal menos eficiente dele. E nós tínhamos já um aprendizado do mercado que dizia exatamente o contrário. Que o SMS era um canal muito efetivo para conversão. E o que a gente já tinha aprendido, e que parecia que era o desafio que o HDFC estava enfrentando, é que o SMS ele não consegue criar consideração. É uma mensagem muito curta, não tem visual, é um call to action imediato, e às vezes a pessoa ela quer olhar e ela quer digerir aquilo. E às vezes a pessoa vai precisar de mais informação. O resultado disso aqui era muito esforço e pouco retorno. Qual que é a lógica que a gente traz hoje? Quais que são as campanhas dentro do HDFC que têm o maior sucesso? Elas geralmente vão começar com um e-mail, porque o e-mail, por mais que ele não seja aberto, não seja clicado, não seja convertido, ele traz uma consideração, seja através do título que a pessoa olha na caixa de entrada, seja através de clicar, mas de abrir e não clicar e enxergar o conteúdo do e-mail, mas ele tem um papel muito forte como um primeiro momento de consideração. A partir daqui, o que acontece? A gente usa comportamentos, ações para fazer o próximo toque. Então, se o indivíduo clica nesse e-mail, a consideração dele já subiu um pouco do que a gente gostaria. E se ele não converte, no próximo dia eu vou mandar o SMS. Beleza. E aí, independente do que acontecer aqui, se não houver a conversão, eu vou para o que a gente chama de Preferred Channel. Um dos grandes diferenciais da nossa ferramenta, isso é out of the box para qualquer instituição financeira de qualquer tamanho, como a gente centraliza todos os canais na nossa ferramenta, eu tenho todas as respostas de campanha. De todos os indivíduos, de uma maneira que a gente consegue utilizar esse dado de forma automatizada. Então, eu vou entender que a Pri prefere um e-mail, que o Rica prefere um SMS, que o Ale prefere um WhatsApp, que a Karina prefere que seja engajada através de personalização no site, porque a gente consegue mapear os contatos que convertem. Então, eu vou olhar que a Pri clicou no e-mail, converteu. O Rica clicou no SMS, converteu. Eu vou mapear essas propensidades de qual canal é mais propenso a ter resultado para cada indivíduo. E eu consigo utilizar isso em escala. Então, envio o e-mail, se não tem engajamento, eu vou para o canal predileto, se clicar, recebe o SMS. Esse SMS aqui, eu vou trazer um dado de outro logo que a gente conversou, que eu tenho na minha cabeça, que a gente replicou exatamente essa mesma ideia. E-mail 1, canal preferido 2, SMS pós-clique. Essa campanha de SMS pós-clique, ela tem uma taxa de conversão de 9% num produto de cartão de crédito de um outro cliente nosso.
9% de taxa de conversão é um negócio desejado por qualquer marqueteiro que tiver nessa conversa aqui. Então, acho que a conclusão que eu tiro desse slide aqui, canal, momento, são tão estratégicos quanto a mensagem e o produto. E quando a gente consegue trazer a mensagem, o produto, o canal e o momento, a gente está aumentando a nossa chance de sucesso em muito. Então, a gente falou de mensagem, de produto, a gente falou da jornada, do canal, do momento. E a gente, nesses 2 pontos, a gente está falando de ser ativo, né? De estar engajando o cliente, de estar entregando uma mensagem, de estar se comunicando com ele. A gente também, mais do que ser ativo nessa comunicação, a gente tem que ser inteligente e tomar vantagem dos canais que são próprios. Hoje, quando a gente pensa na jornada de personalização, a gente mapeia aquele produto, eu vou entregar essa personalização em todos os canais. No caso do HDFC, é um card no app, é o principal banner da web, tanto deslogado quanto logado, e é uma mensagem que aparece no caixa eletrônico. Então, o cara vai sacar dinheiro, botou o cartão ali, pá, previdência privada gerando retornos acima da inflação. E a gente tem muito essa personalização baseado em dados, em personas e na criação de atributos. Por incrível que pareça, a capacidade de mapear essas personas é um dos maiores desafios que os nossos clientes têm hoje, de criar esse atributo, de criar esse filtro dentro da audiência. E aí a gente fala do que a gente considera uma persona dentro da nossa interpretação. É sair um pouco daquele tradicional da mulher, do homem, do mais velho, homem mais novo, mulher mais velha, mulher mais nova, e é olhar para produto, para comportamento de crédito, para renda, é olhar para como que essa pessoa está gastando hoje. Então, todas as instituições que têm cartão de crédito, eles vão ter o dado lá de onde que esse cliente está gastando. Um dos grandes cases de sucesso da HDFC é o que a gente comercialmente aqui chama da persona do viajante. Olha para dentro do consumo do cartão de crédito, se o cara tem compras no exterior nos últimos 12, 6, 3 meses, se o cara comprou uma passagem aérea recente, 3, 6, 12 meses, se o cara, óbvio, vai ter comportamento de crédito positivo, se eu posso oferecer um produto financeiro para ele. E aí eu vou oferecer um cartão de viagem, por exemplo. Essa é uma das campanhas com taxas de conversão mais altas dentro do ambiente de HDFC. Por quê? Porque ela é contextual. Mesma coisa, focado no investidor. É um cara que está buscando diversificar investimentos, é um cara que já tem ali um comportamento pensando lá no futuro, sempre ele faz um depósito novo todo mês, ou sempre ele faz um investimento automatizado todo mês, ou ele tem uma transferência para um broker, né? Então, se você tem um banco hoje, tu consegue ver que o indivíduo transferiu dinheiro para uma conta da XP que é dele. Então, como que a gente monetiza isso? Vou usar esse comportamento para oferecer alguma coisa que seja contextual. E da mesma forma, tem o negativado. Esse cara talvez não esteja negativado com a tua instituição financeira, mas tu sabe que ele já está negativado. Que tipo de crédito eu posso oferecer para essa pessoa? Bom, ele está negativado, mas eu tô com o salário dele aqui. E ele até tem um certo salário aqui. Será que eu vou poder ajudar esse cara a limpar o nome dele na praça ou oferecer alguma coisa que eu, enfim, consiga garantir que ele vai me pagar? Talvez um consignado, se ele está com o salário ali. Enfim, é utilizar essa personalização, nem sempre de maneira ativa, mas sempre de maneira inteligente. O último ponto que eu trago, acho que, enfim, hoje se fala muito de IA generativa. O HDFC é o primeiro cliente nosso que está já pilotando o que a gente vai chamar aqui de Genie da Resolve, o nosso gênio da lâmpada, digamos assim. E eu vou soltar um videozinho para vocês e vou comentar um pouquinho em cima dele, para vocês entenderem o que a Resultix tem. Hoje não é planejamento, hoje é entrega de IA generativa.
Então, hoje, muito mais do que um assistente, o Gini ele é um motor que vai acelerar decisões, ele vai criar campanhas mais inteligentes e jornadas mais personalizadas, né? E aí a gente tem aqui um exemplo muito clássico, onde a gente quer promover produtos que hoje não estão sendo comprados. Então, enfim, olha para dentro das metas e pensa assim, como é que eu posso otimizar a minha meta? Eu olho para esses produtos e eu tento buscar dentro da minha audiência pessoas que façam sentido, segmentos dentro da audiência que façam sentido para cada um desses produtos. Então a gente está aí usando propensidades, usando o que a gente chama ali de um lookalike, para buscar esses segmentos e entregar uma oferta mais contextual dentro do que a gente está precisando vender naquele momento. Então, o segmento vai ser mais eficiente, eu vou poder trabalhar o conteúdo dessa campanha, eu vou poder trabalhar ofertas, eu vou poder fazer muita experimentação e a gente tem também inteligência sobre o analytics dessa campanha. Então, o Gini ele vai olhar para dentro da campanha, ele vai dizer isso está funcionando, isso não está, vou fazer uma sugestão aqui para ti. No final do dia, a gente está basicamente ressignificando a performance, né? Desde os dados, passando pela inteligência desses dados, até a execução. Quem é que gosta de construir um dashboard, né? De trazer um dado novo, ou quando a gente mostra alguma coisa para alguém e o cara diz assim, putz, consegue quebrar isso aqui virado na horizontal? Dá para usar o Gini para fazer isso. Então, basicamente, o Gini nada mais é do que inteligência em tempo real e resultados em escala. Ups, vamos para o próximo aqui. E aí, Pri, vou passar um pouquinho de volta para ti, para tu falar um pouquinho isso aí. Toca o baile. Perfeito. Vamos lá. Com tudo isso que o Gui trouxe para a gente, né, a gente vem aqui fazendo o desfecho final, a amarração, falando um pouquinho sobre como a Única, como uma consultoria pode ajudar aí no seu negócio, né? Acho que o ponto principal que a gente vem apresentar para vocês é os 20 anos de experiência da Única ajudando grandes empresas transformar os dados em resultados, né? Decisão com os dados confiáveis, eu acho que isso é uma das coisas onde a Única tem um papel muito importante. Conectar todos o ecossistema, então conseguir fazer com que vocês, né, qualquer empresa hoje, ganhe escala com muita segurança. Fazer toda a parte de conexão de tecnologias ao seu negócio, né? Então, hoje, muitas empresas acabam tendo um ecossistema muito grande de tecnologias e tem a dificuldade de conectá-las e, principalmente, fazer com que os dados se conversem, com que consiga detectar qual é a persona, qual é o cliente e, a partir daí, conseguir fazer toda a parte de estratégia de ativação para falar com esses clientes. Tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um dos trabalhos que a Única fez, né, alguns dos cases que a gente tem assinados em relação a como é trabalhar com SEO, né, como funciona aí as buscas na internet. Então, 3,5 bi, né, são realizadas pesquisas hoje dentro do Google, menos de 1% das pessoas clicam, né, na segunda página de resultado, 93% das buscas são realizadas por mobile, então um dos papéis também do trabalho da Única, do time da Única, é ajudar as empresas a ter um trabalho muito forte em desenvolvimento das suas páginas em mobile, seja através de aplicativo, ou de alguma forma onde a gente possa estar conectados com essas pessoas e os clientes ali quase em real time, né? O celular virou um acessório de todas as pessoas hoje, então a gente também precisa estar ali no mobile. E 86% das pessoas acabam comprando por algum tipo de influência de busca e 54% das pessoas ali, né, acabam clicando nos 3 primeiros resultados de busca. Por que usar SEO? 61% dos profissionais de marketing de B2B, né, que é o que a gente vem falando aqui muito do segmento de bank hoje, eles afirmam que o SEO gera mais leads do que outras estratégias. 40% das compras são influenciadas por pesquisas online e 93% das compras elas estão sendo iniciadas por meio de
sites de busca. Aqui eu trago um pouquinho de como funciona o ecossistema, né, que a gente trabalha. Então, toda a parte de desenvolvimento de página, conteúdo otimizado, toda a parte de linkagem interna e externa, entender um pouquinho da experiência do usuário, então buscar ali uma boa experiência de navegação durante ali todo o contato que o cliente tem com a sua marca e conquistar também a autoridade de página. Um pouco de como funciona um projeto, né, a estrutura de um projeto de SEO. Então, primeiro se faz o diagnóstico, onde a gente inicia toda a parte de pesquisa de status para entender como está o projeto, como está o posicionamento da marca do nosso cliente. A gente faz toda a parte de otimização das tecnologias, né, e acompanhamento e aplicação de otimização junto com tecnologia. Análise de palavras-chave, que é o que a gente vai estar trabalhando ali e definindo estratégia e metas. Otimização de conteúdo, onde a gente faz toda a parte de revisão de conteúdo, toda a parte de revisão de páginas, blog, tudo que há de comunicação na internet com os clientes. Um calendário de conteúdo, onde a gente faz definição de temas e estratégias muito alinhado também com o time de mídia performance. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? A gente sempre atrela toda a parte de investimento de mídia performance e SEO para que elas possam trabalhar em conjunto e assim conseguir um melhor resultado e um acompanhamento e manutenção. Tá? Qual a importância do conteúdo? Impulsionar o posicionamento da sua palavra-chave, marca e estratégia, auxilia na estratégia de campanha de search, impulsionando os principais termos que a gente define, auxilia na sustentação e resultados e na conquista de espaço e atrai uma audiência qualificada. Também a gente conseguindo ser assertivo na comunicação com o cliente, de acordo com o tema que ele mais pesquisa e acaba aderindo mais à sua marca, né? Quais são os principais resultados esperados? Então, tráfego orgânico, a gente consegue ali aumentar o tráfego orgânico de usuários nos ambientes digitais, listado ali no escopo brifado, o posicionamento melhora o ranqueamento da palavra-chave, de acordo com as metas definidas e alinhada no objetivo do negócio, aumenta a conversão, então a gente tem ali um aumento de meta de conversão pré-definida, com a captura de novos leads, download de app ou de e-book ou de qualquer material, e aumento também nos cliques, onde a gente consegue trazer um melhor resultado de CTR para os nossos clientes. E aqui alguns dos principais cases assinados pela Unic e nossos clientes. Então, na Serasa Experian, o nosso objetivo era melhorar o ranqueamento do termo de certificado digital. A gente conseguiu aí um aumento de 45% também no tráfego orgânico deles em 6 meses. BBSEG, o nosso desafio era dar visibilidade para a marca, aumentar o ranqueamento das páginas e trabalhar com alguns produtos específicos, algumas palavras específicas como seguro de vida, empresarial, residencial e rural. E a gente conseguiu esse incremento aí do tráfego orgânico nas páginas trabalhadas de mais de 134%. O Western Union, o nosso desafio era aumentar a estrutura de blog, era fazer um posicionamento melhor da marca, e a gente conseguiu aí um incremento de mais de 100% do tráfego deles no Blog Brasil. Vamos deixar aberto para perguntas. Muito legal, Quem Pri. quiser Eu acho que fazer vale a pergunta. vale a pena fazer uma pequena conclusão, né? Sim. Acho que o grande objetivo de todo mundo que está aqui, e isso é muito legal, mostra interesse em entregar resultados, experiências melhores para o cliente lá na ponta. Tem muitos jeitos de entregar isso, através de Martech, através de tecnologia, através de SEO, para gerar tráfego orgânico. Tudo isso está conectado. E eu acho que esse é um dos grandes papéis de uma consultoria, de uma empresa especializada que entenda tanto da tecnologia, mas que entenda do marketing, sim, da importância de todos esses fatores. Acho que o grande desafio desse webinar está no título dele, né? Como dados, como inteligência artificial podem trazer resultados para o marketing. Então, a gente tem várias frentes de trabalho. Pode ser melhorar a jornada do cliente e, óbvio, quando a gente pensa em melhorar a jornada do cliente, o que seria melhor do que ter mais clientes? Então, vem a importância do SEO, que também é um trabalho muito forte em dados para otimização e etc.
Pri, obrigado pelos insights, obrigado pela oportunidade. Eu vi que tem algumas mãos levantadas. Tomara que eu consiga dar prioridade. Paloma, quer te desmutar, fazer a pergunta para nós aí? Fica à vontade. Bom dia, Gui. Muito obrigada pela apresentação, deu uma esclarecida muito legal. Inclusive, apreciei bastante o case, achei bem interessante. Mas minha dúvida é mais sobre a questão de implementação da ferramenta. Geralmente, assim, eu sei que existe uma variação muito grande de tempo, mas qual que é a média e geralmente quais são os impeditivos ou então os fatores que podem otimizar esse tempo de implementação. Assim, questão de média, eu sei que pode variar bastante, né? Cara, pergunta bem interessante. A gente tem, quando a gente pensa na implementação de Result, é um approach muito focado no MVP, né? Qual que é o primeiro objetivo da empresa? E a gente prioriza a entrega desses primeiros objetivos. A nossa meta para empresas pequenas é entregar o primeiro use case em 4 semanas. Para empresas maiores, é entregar o primeiro use case em até 7 semanas. Independente do tamanho, a gente tem um timeline bem agressivo, digamos assim, mas muito porque a gente está trazendo uma tecnologia que já está empacotada. Então, a gente está falando de habilitar os canais, que eles, na maioria das vezes, já vão existir. Então, é habilitar o e-mail, que já existe dentro da ferramenta, é habilitar um SMS, que às vezes já existe dentro da ferramenta, é colocar o nosso SDK na web, no app, que é um processo simples. Então, tem muito valor que pode ser entregue de uma maneira rápida com um approach de MVP em 5 semanas. Na maioria dos casos, a gente vê aí implementações durarem sempre menos do que 3 meses, independente do tamanho da empresa. Óbvio, vai ter alguma empresa que vai ter alguma... A gente recentemente teve uma empresa que tinha um data warehouse que tinha diversos controles de segurança de acesso. Então, estava tudo pronto, só faltavam os dados. Os dados levaram um tempo a mais por questão de whitelisting, de firewall, coisas que nem a empresa sabia que existiam lá. Mas, em linhas gerais, uma implementação ela tem que durar menos do que 3 meses. E aí, o segundo ponto da tua pergunta era fatores que impactam essa implementação. Maturidade digital, as pessoas certas com conhecimento das ferramentas que estão ali dentro daquela empresa. E o terceiro fator aqui, eu diria que talvez o mais importante de todos, é esse componente de change management, né? A gente está trazendo uma ferramenta nova, ela vai ter muitas capacidades a mais, ela vai ter algumas capacidades diferentes e ela eventualmente pode ter alguma coisa a menos. É raro, mas acontece. Então esse componente de change management, ele é muito importante, que as pessoas entendam que vai ter muita coisa a mais, que algumas coisas vão ser diferentes e que algumas coisas vão ter que ser feitas de um outro jeito, mas que o resultado disso, ele vai, obviamente, ser positivo. E esse processo, ele só vai funcionar se tiver o que a gente chama de executive sponsorship. Se tiver alguém dentro da organização, o líder de marketing, o líder de TI, às vezes o CEO da empresa, preferencialmente o CEO da empresa, tem que estar investido nessa iniciativa. De dizer, cara, nós vamos mover montanhas, morros, casas, a gente vai tirar tudo da frente para botar isso aqui de pé, porque esse é um projeto estratégico da empresa e eu preciso que ele seja priorizado por todos os departamentos. Esse era um ponto que eu queria ter feito durante o case também, de como era a vida do marketing do HDFC antes da nossa ferramenta. Sempre que eles precisavam de um segmento da audiência, eles tinham que ir no departamento de TI, passar o que eles queriam, e esperar que o cara da TI fosse priorizar o caso dele sobre toda a infraestrutura do banco para rodar uma query de 5 dias em SQL no back-end da empresa para eventualmente poder fazer uma campanha. Então, não tinha um alinhamento dessas duas organizações dentro do banco para começar, isso já era ruim antes. Por isso que a ferramenta ela tem esse valor de possibilitar que o marketing ele faça uma campanha do começo ao fim, do segmento, a estratégia, a orquestração e a execução.
Respondi tua pergunta, Paloma? Respondeu sim, muito obrigada, viu? Obrigado. Eu vi que a Temos Nádia está outra com a mão pergunta levantada aqui da também. Nádia. Olá, bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigada por trazer esse tema. Eu adorei também o case do Banco do Sul da Índia. Não conhecia, mas já comecei a pesquisar um pouco sobre. Mas a minha pergunta é sobre implementar essa ferramenta para empresas menores que essa. É possível fazer isso? Empresas pequenas, empresas médias e até mesmo se é possível, talvez empresas familiares, empresas que estão ali já com muitos anos de vida, porém elas não têm esse calibre e esse volume que o banco tem. Essa é uma boa pergunta também. Inclusive, essa semana a gente entregou o projeto. Foram 6 semanas para uma pequena instituição financeira no Canadá. Eles têm 70 mil clientes dentro da carteira deles. Então, basicamente, a gente habilitou e-mail, SMS, personalização na web, personalização no app, unificação. Essa empresa ela tinha 7 bases de dados diferentes. Então, trouxe todos os dados para dentro de uma base única, habilitei todos esses canais em 6 semanas. Um custo que, obviamente, cabe dentro do orçamento deles. A plataforma ela é muito escalável nesse sentido. Eu diria que entre os players que, teoricamente, competem com a gente, nós definitivamente temos a solução mais eficiente em termos de custo e benefício, por ser uma solução integrada, né? Quando a gente pensa em outras soluções, em outras marcas do mercado, vai precisar de 2, 3, 4, 5 ferramentas de determinados players para entregar o que a gente consegue entregar de maneira 100% integrada através de Razão. Muitas vezes essas ferramentas, por mais que elas sejam muito boas, elas vão ter muita limitação por causa da integração. Elas foram construídas para determinados usos de caso e a nossa ela foi construída para ser uma habilitadora de tudo que a gente conversou aqui agora. Então, tirar a limitação da mesa e permitir que as empresas realmente unifiquem os dados, entreguem essa experiência omnicanal e gerem resultados lá na frente, obviamente. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Ana Paula Ferreira. Bom dia, Gui, tudo bom? Obrigada Olá, tudo bem? pela apresentação. Eu vou manter a câmera fechada porque eu tô externa aqui hoje, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Em quanto tempo a gente consegue avaliar os resultados dessa implementação? Até para a gente saber em quanto tempo vai começar a gerar valor para o cliente. Essa é uma boa pergunta. A gente, óbvio, tem mais de 1.000 clientes. A gente não mede o sucesso em todos. A gente tem certeza que está entregando sucesso porque os clientes continuam conosco, continuam expandindo a utilização da ferramenta. O sucesso, ele pode ser visto, às vezes, de maneira imediata. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, ela não é uma instituição financeira, é uma empresa B2B, que a gente entregou a implementação fazem uns 4 meses, tá? O primeiro case, a prioridade dessa empresa B2B, que é a prioridade de muitas empresas hoje, era a captura de lead. Eles gastavam muito dinheiro em ads, eles traziam tráfego e eles capturavam 0,0 alguma coisa por cento desse tráfego como lead. Eles tinham o clássico formulário no fundo da página, ou um botão de contate a gente, que é sempre ineficiente. O primeiro use case que a gente foi live com esse cliente era basicamente uma pop-up, um overlay de HTML para determinados comportamentos. A gente não queria botar, a gente poderia botar se a gente quisesse, mas é ineficiente colocar uma pop-up logo que o cara entra no site, um formulário, preenche 7 dados. Não funciona porque ele não está interessado ainda. Então o que a gente criou foi também um gatilho dinâmico de personalização no site, onde o cara navegava por mais de 1 minuto e o cara clicava em determinados eventos customizados, ou o cara dava um scroll de mais do que 50% em algum dos produtos, eu vinha com um textinho, 2 campos, primeiro nome e e-mail. Experiência que a gente traz de saber que se eu colocar um formulário
esse cliente, o formulário dele, ele sem mentira, ele devia ter uns 15 campos. Era primeiro nome, segundo nome, e-mail, telefone, cargo, empresa, tamanho da empresa, receita da empresa. Vamos capturar a lead, depois a gente qualifica ela, porque é muito melhor gerar esse volume do que impedir que uma lead qualificada olhe para esse formulário e diga, ah, não, muita coisa. Então, simplifica o processo de captura de lead para qualificar ele ali na frente, mas tu já tem um e-mail, tu já pode jogar esse cara automaticamente numa jornada de awareness. Então, esse cara submetiu o lead, ele já recebeu uma sequência de e-mails, todos com algum comportamento. Se esse cara clicasse, eu já crio uma tarefa no CRM do cara para ele ligar. Então, enfim, fica muito mais dinâmico. Esse cara, nos últimos 2 meses de 2024, que tem aí o mês de Natal, que pouquíssimas pessoas vão estar trabalhando realmente de verdade, nesses últimos 2 meses, ele gerou mais leads do que o resto do ano inteiro. Então, se a gente for fazer uma conta de 2 meses, a gente deu um uplift de 5x, de 500% no que o cara ia gerar de lead num ano. Para ele, Legal. a ferramenta já se pagou ali. Mas, enfim, Sim. tem alguns resultados que são muito fáceis de medir e tem muita coisa simples que é fácil de entregar. Então, uma implementação aí de, nesse caso, 4, 5 semanas, 6 semanas, um use case que estava live já na segunda, terceira semana e uma entrega aí de 5x de captura de lead através de um negócio contextual e que já jogava esse cara numa jornada com uma sequência de e-mails. Então, esse é um trabalho que é mensurado muito rápido. Do outro lado, se a gente pegar um dos outros logos de bancos financeiros, a gente está lá agora, exatamente fechou um ano com uma daquelas empresas, e a gente está fazendo uma análise que eles chamam uma análise de cohort, né? Então, tem todo um fluxo de onboarding dos produtos bancários, onde a gente está gerando ali uma mensagem um pouco mais genérica, mas é a estratégia que o banco quis seguir de pulverizar e de falar, quero falar um pouquinho sobre todos os produtos para todo mundo. Tudo certo, a gente executa isso também. E aí a análise é as pessoas que entraram um ano antes da ferramenta e as pessoas que entraram há um ano atrás, ou seja, já tem 12 meses de casa, quantos produtos essa pessoa vai ter. Então, tipo, um cartão de crédito conta como 0,3, uma conta bancária conta como 0,4, um empréstimo vai contar como 1,2, e a gente tem já um ganho de 13% mensurado em um ano. Então, olha para trás e pensa, em 12 meses, as pessoas que entraram têm 12, 13% a mais de produtos do que a cohort anterior tinha um ano depois de entrar. Então, acelera o engajamento desse cliente dentro da marca. Perfeito, Gui, super respondido. Boa pergunta, obrigado. Rica. Fala, Gui, parabéns aí. A minha pergunta sempre vai ser um pouco um tom, talvez um pouco mais provocativo. Eu sou um cara muito apaixonado por tecnologia e quando a gente começa a falar um pouco aí do mundo de IAs, a gente pode observar que o mundo vai cada vez mais, as pessoas, né, no mundo vão cada vez mais se preocupando com isso, né? E aonde a minha pergunta vai é o seguinte: como que o uso da IA dentro da Resultix, né, vem crescendo de forma significativa nos clientes, mas um pouco mais que isso como está ganhando escala sem perder a essência, né, o fluxo, dentro do fluxo de uma jornada, a cara da marca, né, sem tornar robotizado, apesar de ser robotizado, mas sem se tornar tão robotizado e perder um pouco, perder essa essência, ao mesmo tempo ganhando escala. Como que vocês estão trabalhando com isso? Como que estão trabalhando as recomendações para os clientes? Sim. Nós somos um grande proponente de IA há 15 anos. E eu acho que o fato de que a IA tem evoluído, né, machine learning, para chegar agora onde a gente está com IA generativa, vai fazendo que essas outras IAs fiquem mais fáceis. A gente continua sendo um grande proponente de IAs que a gente chama de rule-based.
Então, é o uso de propensidades, calcular essas propensidades, é entender o cliente, entender qual canal faz mais sentido, qual produto faz mais sentido, que tipo de jornada é mais eficiente para cada cliente. De certa forma, isso é mais tangível e a gente continua aperfeiçoando esses modelos e deploying, né? Jogando mais modelos para dentro da ferramenta. Ao mesmo tempo, a gente tem a expectativa do mercado, né? O chamado hype, de que a gente consiga também trazer a IA generativa para dentro de basicamente todas as aplicações. Então, uma das grandes virtudes da nossa IA generativa, na minha opinião, acho que vai um pouco além do que a gente vê outros players desse segmento utilizando IA muito para conteúdo, para criar um conteúdo para cada indivíduo que seja completamente personalizado, que é ótimo e que a gente também faz, entrega, é o fato da IA generativa analisar a performance de campanhas, analisar a performance de segmentos em escala. O HDFC hoje, né, a gente trouxe aquele slide que falava das personas, o viajante, o investidor, o negativado. O HDFC ele tem mais de 270 personas. Essas personas elas têm prioridades, ou seja, um cara que gera um ticket alto, ele vai executar comunicações, personalização sobre o cara que tem um ticket mais baixo, se a pessoa tiver mais do que uma persona, que geralmente é o caso. Então, como que o HDFC vai criar a planilha de Excel para analisar 279 personas diferentes, como que eles estão performando em determinados produtos? É possível? É, porque eles faziam isso no braço até 2 meses atrás. Mas hoje, ele consegue jogar a IA generativa dentro dessa planilha de Excel, dizer aqui, viu? Olha para mim as principais mudanças dos últimos 3 meses, compara com agora, me traz o que eu preciso agir e fazer. E, cara, ela vai dizer, putz, aconteceu alguma coisa com a persona do viajante, porque caiu o número de comunicações em 40%, caiu o tamanho dessa audiência, diminuiu X%, o e-mail não está mais funcionando. Então, esse tipo de insight que eu vejo muito valor da IA generativa. Esse insight mais analítico, de olhar para coisas que já aconteceram e ser prescritivo, sabe? O que a gente faz para recuperar a persona do viajante? Prioriza a campanha X. Vamos buscar mais dessa audiência no canal pago. E assim sucessivamente. Óbvio, é sobre eficiências, é sobre tornar as pessoas mais eficientes. Eu não enxergo exatamente como um componente robótico. Eu, enfim, convenci a empresa a pagar o ChatGPT para a maioria dos funcionários do meu time de soluções, para ter a capacidade premium, para poder subir números ilimitados de ferramenta todo dia, porque gera muita eficiência para mim. O meu trabalho ficou muito mais fácil com a IA generativa, mas o meu trabalho ele não mudou. Eu ainda tenho que vir aqui, eu ainda tenho que conseguir discorrer com as minhas próprias palavras sobre o que a gente está conversando, mas eu sou muito mais eficiente hoje e eu tirei muito do trabalho chato que eu tinha para fazer, porque o ChatGPT faz ele para mim, porque outras ferramentas vão fazer. Eu preferencialmente hoje uso o ChatGPT. Ficou claro, Rica? Ficou? Não. Eu acho que o ponto você trouxe para obviamente, eu tenho uma opinião sobre o tema em geral, e a sua opinião foi muito a caminho da minha, né? Assim, onde eu preciso usar a ferramenta para escalar, eu não estou mudando, né? Só estou usando ela para escalar tudo que eu faço bem, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor ou mais rápido, não necessariamente eu vou trocar, deixar de fazer, porque ela vai fazer por mim. Que eu acho que talvez é um grande erro de quem começa a usar um pouco inteligência artificial aí para o dia a dia. Gui, mais um outro ponto, eu vou aproveitar, tá? Não vi nenhuma outra mão levantada, então acho que eu vou fazer mais uma pergunta. Bora É lá. muito comum, ainda mais, por exemplo, a Resulticos hoje ela não está no Brasil com a mesma escala que ela está em outros lugares do mundo. Então você deve ter passado por isso talvez nos ajude de uma forma a justificar e apresentar por que Resulticos, não digo que não quero usar o termo melhor ou pior que uma outra tecnologia. A gente sabe no mundo aí que é tudo overlays entre funções que a tecnologia executa e etc. Mas como a gente, como
que todo mundo que está aqui pode levar para o dia a dia da empresa, que a Results pode ajudar dentro do mundo de tecnologias já existentes. Né? Então, é muito comum aqui no Brasil, eles utilizam muito uma outra tecnologia, por exemplo, Salesforce, que diz que faz algumas coisas que a Results faz, ou Adobe, ou etc. Não vou ficar citando muitas tecnologias. Mas como que a Results se comporta no meio? Ela vai substituir ou ela vai compor o deck de tecnologia que uma empresa tem? Qual que seria como que você entende isso, e como que as pessoas aqui podem fazer já que está a tela aqui de demo, então como que elas podem propor isso internamente, né, Claro. para criar um espaço, porque é normal, vem aqui, eu quero uma empresa que dispara e-mail super segmentado, aqui eu tenho o produto A, produto X que faz. Mas como que isso convive em conjunto com outras tecnologias para compor um deck? Cara, eu acho que é uma pergunta relevante também. A gente, óbvio, tem diversas capacidades construídas em uma única ferramenta, mas a gente está muito acostumado ao que a gente chama de coexistir. Hoje, quando eu penso em empresas, seja do segmento financeiro, varejistas, enfim, onde tem esse contato com o cliente que vai ter um benefício muito grande da personalização, a gente tem que pensar como que o nosso tech stack, né, o MarTech stack, se comporta. A gente casa muito bem e tem integração, inclusive, vamos usar o exemplo do Salesforce, que é o CRM mais utilizado no mundo hoje. Por quê? O CRM ele tem uma função muito específica, que é esse trabalho 1 a 1. Eu não vou conseguir fazer isso dentro da Resultix. Eu não consigo mandar um e-mail pro Ricardo dentro da Resultix. Eu estou trabalhando escala, segmentos, volumes, personalização, aquisição. Precisa fazer alguma coisa no nível do indivíduo? Continuo utilizando o CRM, sincronizo o CRM com a Resultix. Precisa resolver um problema do cara, criar um ticket, fechar um ticket, vai fazer isso através do CRM, vai trazer essa informação para ser utilizada dentro da Resultix. Esse trabalho não muda. O que a gente traz de forma integrada? Uma visão de dados onde eu vou permitir que tanto TI quanto marketing usem inteligência de dados, criem segmentos, trabalhem com o dado, mas eu não necessariamente preciso substituir nenhum outro ambiente. Então, a empresa tem um banco de dados em Snowflake, em Databricks, em Google Cloud, em BigQuery, no Amazon S3. Eu unifico isso, eu permito que esse dado seja utilizado em tempo real, e eu, obviamente, vou também poder levar o dado que está em Resultix de volta. Uma das grandes virtudes da Resultix é o dado que a gente captura de web, que pouquíssimas ferramentas de commerce platform vão capturar, pouquíssimos CDPs vão capturar, e muito dos aplicativos de analytics vão capturar só no nível de audiência ou de forma anonimizada. A gente consegue trazer esse dado com a resolução de identidade. Então, eu vou compor o stack do cara. A maioria das empresas, ela tem pouquíssimas soluções que eu vou tirar da frente. Vai ser uma solução ponto de e-mail, vai ser uma solução ponto de SMS ou de WhatsApp, vai ser uma solução ponto de algum canal específico, mas em linhas gerais, eu trago tudo isso para dentro da minha ferramenta e consigo também compor com outros canais. A gente hoje também, para dar um exemplo bem simples, tem um cliente que trabalha com Adobe Campaign. Ele precisa que o e-mail saia por Adobe Campaign. Por quê? Porque ele já gastou $2 milhões na implementação do Adobe Campaign. E como é que o cara vai voltar para dentro de casa e dizer, viu, achei uma ferramenta que custa 1/3 do que eu estou utilizando, é mais eficiente. Às vezes o cara simplesmente ele não pode tirar uma ferramenta que está lá há 2, 3, 4 anos, porque foi investido uma banana de dinheiro, o cara prometeu que a ferramenta ia durar 10 anos. Então a gente faz toda a parte meio através do Adobe Campaign se precisar. Óbvio. E aí a pergunta que é, e se o cara quisesse usar aquele mesmo suite de produtos? Vai precisar de 4, 5, 6 produtos daquele fornecedor para conseguir competir com o que eu tenho, e a gente está falando de 2 anos de implementação. O grande diferencial da Resultix é o que a gente chama de time to value. É poder entregar primeiro use case em semanas, é poder entregar a implementação em meses, não em anos, e é poder entregar um produto pronto. E muitas vezes, alguns desses produtos,
Eles estão desenvolvendo. O que tu quer fazer? Dá para fazer isso? Dá, mas eu vou desenvolver. E aí 7, 8, 15 meses de implementação, 18 meses de implementação, e aí vai. Ok. Então, entendo que a Resultix pode nos ajudar a resolver problemas, grandes problemas de dificuldade ou integrações que grandes empresas, principalmente grandes empresas, têm ao contratar essas grandes marcas em fazer investimentos milionários em tecnologias parcialmente, né? Como o caso do exemplo da Adobe Campaign que você trouxe. E você teria um case assim em outras tecnologias além de Adobe Campaign, sei lá, Sim, SAP, coisas do a gente gênero? integra hoje, né? Até se eu fosse buscar aqui a tela do nosso Data Exchange, eu integro com todos os players de CRM, acho que são mais de 16 players de CRM, e a gente pode fazer, hoje como a maioria das aplicações são modernas, estão prontas, tanto para API quanto para dropar um arquivo num SFTP, vou te dar um exemplo, a gente, enfim, integrou um cliente faz uns 6, 7 meses, ele tinha um CRM que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas era uma aplicação moderna, era uma empresa que tinha 4, 5 anos de mercado. Os caras tinham toda a documentação de API pública, plataforma rodando em microserviços, com uma boa infraestrutura. A gente trouxe o dado desse API para dentro de Result, construiu um pipe de um ETL, que a gente chama, onde a gente estava trazendo Change Data Capture, só trazendo o dado que muda, em menos de 3 dias. Então, não vejo como um grande empecilho trazer esses dados de fontes diferentes. A gente integra também com soluções pontuais de Salesforce, de Oracle, de Adobe, Zorro, que é um player bem famoso fora do Brasil. Enfim, todo esse dado a gente consome, todos esses canais podem ser habilitados. Não existe uma limitação, porque a nossa plataforma, ela não só está pronta, mas ela é o que a gente chama aqui de future-proofed, né? Ela já está pronta para o que vem daqui à frente. Então, a gente nem falou de IoT hoje, de colocar beacon, ou de usar o caixa eletrônico, de usar o aplicativo de celular no offline. Enfim, tem muitas coisas que, com a limitação do tempo, do escopo, do que a gente queria entregar aqui, a gente não falou. Mas o que eu gosto sempre de dizer, e às vezes parece que é comercial demais, mas é verdade, eu vivo isso no meu dia a dia. Não tem muita limitação, gente. Não tem uma fonte de dado que eu não consiga trazer, não tem um canal que eu não consiga habilitar. Claro que vai ter alguma coisa que vai ter que ser desenvolvida, mas muita fé, confiança no nosso time de produto. Eles são muito, muito, muito bons e eles realmente entregam o que precisa ser feito dentro do tempo que a gente promete. É isso, gente? É isso, pessoal. Muito obrigado, Cara, Gui, pela agradecer a sua todo mundo. participação, por todo o conteúdo que você trouxe rico aqui para a gente. Temos aqui, né, o contato do nosso time comercial, para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais, tanto a Única como as soluções da Results. Nosso time comercial está aqui à disposição para poder atendê-los. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Gui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pri, também. Como eu disse antes, é um prazer fazer parte dessa parceria. E, enfim, procurem a gente, mandam um e-mail para a Única. Vamos fazer uma demo sem nenhum compromisso de Resultix. Vamos entender a realidade de onde vocês estão, onde que a gente pode chegar daqui a 4 semanas e onde que a gente pode chegar daqui a 2, 3 anos. Contem conosco, contem com o pessoal da Única. Uma boa semana, uma boa quarta-feira para todo mundo aí. Boa, Gui. Parabéns. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Parabéns, Gui. Parabéns, Gui. Valeu, obrigado.